Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula, da matéria de prática, da oração, teologia prática. E eu creio que o Senhor tem nos abençoado até aqui e continuará nos abençoando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, nesta hora. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos estar aqui. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada coração, todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles, ó Deus, que têm, Deus, participado das aulas, ó Pai, desse curso, ó Pai, teológico. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, de toda retaliação, de todo ataque, todo contra-ataque, ó Deus, toda obra das trevas, ó Deus, para tentar, ó Deus, impedir, ó Deus, que os teus filhos venham atender o chamado do Senhor para as suas vidas e ministérios, em nome de Jesus. Abençoe cada lar, cada vida nesta hora, Senhor, e que teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos moldar, nos capacitar, em nome de Jesus, para o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém? Bom, então na última aula nós falamos acerca das duas formas de oração, que é a prática e a manual. E nós estamos seguindo a manual. Nós vamos ver pelo livro, pelo nosso manual, que é a Bíblia, acerca dos tipos de oração, acerca da oração eficaz, da oração que traz resultado. Então hoje nós vamos falar sobre como orar. Como orar. Entenda, queridos, que uma grande verdade é que só teremos algo até onde nós cremos. Você só vai ter algo até onde você crê. Até onde vai a sua medida de fé. A palavra de Deus diz que Deus deve repartir uma porção de fé a cada um. E na medida que nós vamos conhecendo a palavra, vamos praticando a palavra, essa medida de fé ela tende a crescer ou diminuir. Então, o que acontece? Quando nós oramos, nós temos que entender que na oração nós exercemos um fator muito importante, que é o fator fé. Porque sem fé, querido, não há como nós alcançarmos nada diante de Deus. A fé é necessária. A fé ela é importantíssima. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, só uma forma de buscar a Deus, e essa forma é por meio da fé. Então, a fé é o botão que ativa o poder de Deus, e a oração é o meio pelo qual nós utilizamos a nossa fé. Então, essa é a grande verdade, que eu só terei algo até onde eu creio, até onde vai a minha medida de fé. Então, nesse sentido, nós temos que entender que toda oração vertical, como nós já falamos aqui, que existe oração vertical, que é a nossa oração direcionada a Deus, e a oração horizontal, que é a nossa oração direcionada ao inimigo, às circunstâncias. Então, toda oração vertical, que é direcionada a Deus, ela deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. Então, você ora ao Pai usando o nome de Jesus. Tem muita gente que fala, Pai, Pai em nome do Pai, não é assim, não é o Pai em nome do Pai, você não ora ao Pai em nome do Pai, você ora ao Pai em nome de Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus diz, olha, se pedirem alguma coisa a meu Pai em meu nome, então nós pedimos ao Pai usando o nome de Jesus. Então você não pede ao Pai orando em nome do Pai. Fica um negócio meio diferente, estranho, difícil até de escutar isso. Mas tem pessoas que oram assim, Pai, em nome do Pai, eu oro Pai, em nome do Pai, e as coisas não funcionam dessa forma. Então há uma dinâmica aqui, a palavra de Deus ela nos ensina algo muito interessante. Até naquele texto de João, quando Jesus fala sobre isso, até agora nada tem me impedido, pedi e receberei. Ali ele está falando de uma oração vertical não, uma oração horizontal, mas existe a oração vertical, que é a oração quando nós oramos a Deus, quando nós falamos a Deus. Então, se nós orarmos ao Senhor e pedimos a Deus todos os dias, em nome de Jesus, pela mesma coisa, é como se eu não tivesse crido naquele mesmo pedido quando eu fiz a primeira vez. Certa vez, Smith Wigglesworth, também conhecido como apóstolo da fé,
ele disse, né, que quando nós oramos em nome de Jesus, né, 7 vezes pela mesma coisa, 6 vezes nós oramos sem fé, ou seja, somente uma única oração foi a que valeu, as outras, né, elas se tornaram uma oração ineficaz. Por quê? Porque a dinâmica da oração, geralmente, principalmente quando nós falamos de oração da fé, né, a gente vai ver que existem tipos de oração, geralmente ela tende, né, a ser o tipo de oração que nós oramos, pedimos e cremos que recebemos o que pedimos, né, e assim será. Mas se você ora pedindo, sempre a mesma coisa, o que vai acontecer? Né? Você está anulando a primeira oração que você fez. E isso muitas vezes vai prolongar, né, o tempo de resposta de Deus na sua vida. Né? Então, olha que coisa interessante. Então, se nós pedimos todos os dias a mesma coisa, é porque nós não cremos, né, naquilo que pedimos no primeiro dia. Né? E jamais pense que você receberá algo pelas suas obras. Não é por obras que nós alcançamos as coisas, né, diante de Deus, não é por obras que nós recebemos respostas às nossas orações. Né? E aí a pergunta é, então por que, né, dias de jejum e oração? Por que, né, dia de correntes e campanhas? Né? Não que nós estamos aqui anulando, né, o jejum, né? Nós não estamos aqui anulando correntes e campanhas, né? Porque até eu entendo que Deus ele pode sim se mover por situações assim, mas entenda que nós aqui entendemos que pela fé que as coisas vão funcionar de uma forma mais eficaz, né? E pela prática, né, da palavra de Deus é que Deus vai fazer com que as coisas venham, né, funcionar de uma forma mais eficaz. Entenda que o jejum, a gente vai até falar sobre isso, vai ter uma matéria que a gente vai falar sobre isso. O jejum, querido, ele tem um propósito específico, né, diante de Deus. Nós vemos o jejum, né, no Velho Testamento e o jejum no Novo Testamento. Você vê que no Novo Testamento são poucos, raros os versículos que falam acerca do jejum. No Velho Testamento nós temos muitas coisas. Mas o interessante, querido, é que o jejum tem um propósito. Não é? Mas o jejum ele não é para se pedir algo a Deus. Então o jejum ele não pode ser uma barganha com Deus. Então eu vou jejuar para orar, para poder pedir as coisas ao Senhor e Deus me dá. Não é assim que as coisas funcionam. O jejum ele tem um fim específico, mas não para se pedir algo a Deus. Né? Não para, né, se barganhar com Deus. Né? Quando você vai pedir algo a Deus, você tem que pedir em fé, não por meio do jejum. Vou jejuar para poder orar. Não é assim que funciona. O jejum é para fortalecimento espiritual, é para capacitação interior, entre outras áreas, né? Mas a gente não vai abordar sobre isso aqui, né? Não necessariamente específico. Podemos dar algumas pinceladas, mas não vamos falar necessariamente sobre isso. Então, não há necessidade, querido, de dias, semanas, né, de jejum, né, para se pedir algo a Deus. Por quê? Porque Deus ele não ora o jejum em si, ele ora a fé. A fé é importantíssima. A fé ela é preciosa. Né? Deus ele ora a fé, ele não ora o tempo de jejum. Né? Porque tem gente que vem e fala, vamos fazer aqui as 20 semanas, 20 dias de jejum do Daniel, vamos fazer aqui as 7 semanas de jejum para clamar a Deus e Deus nos responder. E as coisas não acontecem dessa forma. Né? O jejum ele tem um fim específico, mas o jejum, querido, ele não tem um sentido, como eu já falei aqui, de barganhar com Deus. Né? Então vamos lá. Outra coisa, corrente. Deus ele pode sim usar a fé da pessoa. Muitas vezes você está fazendo uma corrente, né, de 7 quinta-feiras, 6 sexta-feiras. Deus ele pode usar pessoas, né, abençoar pessoas que estão fazendo corrente? Pode. Por quê? Porque a corrente muitas vezes ela vai instigar a fé da pessoa para determinada situação e ela vai dessa forma, né, ser levada a crer para alcançar o milagre de Deus. Né? Deus pode usar? Pode, mas esse não é o foco. Nós não necessitamos de jejuns e correntes e campanhas, né, para se obter algo de Deus. Deus ele quer a sua fé. A fé é principal para tudo na nossa vida, para que possamos alcançar as coisas diante de Deus por meio da oração. Então, querido, entenda que se o segredo, né, de uma vida de oração de sucesso é pedir uma única vez e depois agradecer,
até que se manifeste o que se pediu, né? Assim como nós já até comentamos isso na matéria de Fundamentos da Fé, né? Para aqueles que não viram, né? Depois você vai assistir, você vai ver sobre isso, né? O segredo da fé, da oração de sucesso é isso, né? O segredo da oração de sucesso é você, né, pedir uma única vez e depois agradecer, né? O que você pediu? Da oração da fé, esse é o segredo. A gente vai falar sobre isso mais à frente, quando nós começamos a falar sobre os tipos de oração. Então eu quero que você comece a abrir o seu entendimento para isso, né? O maior segredo não é o jejum em si, não é campanha, não é corrente, mas é você orar em fé e pedir uma única vez e depois começar a agradecer a Deus pelo que você pediu. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, como nós estamos abordando essa questão de como orar, então como que nós oramos? Pedindo uma única vez e agradecendo a Deus, né? Agradecendo ao Senhor, sabendo que nós já recebemos aqui, que pedimos ao Senhor. Isso é algo profundo, isso é algo interessante, né? E nós não pedimos simplesmente por pedir, nós utilizamos uma chave, a chave que abre portas espirituais, e essa chave ela se chama o nome de Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. O texto lá diz o seguinte, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que coisa interessante. Aqui nesse texto nós vemos aqui dois homens, né, a serviço do Senhor, mas que estavam aprisionados. E a palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite eles estavam orando, eles estavam cantando ao Senhor. Olha que coisa interessante. O livro de Atos, querido, poderia ser chamado como o livro da oração. Nós vamos ver muitas referências em relação ao livro de Atos voltados à oração. A oração era necessária, por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Né? Então, olha que coisa interessante. Quando o texto ele faz questão de mencionar, né, essa questão da meia-noite, não por causa da situação, não simplesmente só por causa da situação que eles estavam aprisionados, mas por quê? Porque a oração, querida, ela não tem hora. Né? Podemos orar meia-noite, podemos orar 3 horas da manhã, podemos orar de manhã, podemos orar à tarde, podemos orar a hora que for, né, que estiver disponível, né, para Deus, para orar, para buscar, para clamar. Não existe uma hora, algo específico para se orar. Tem gente que gosta de orar, né, meia-noite, tem gente que gosta de orar 3 horas da manhã. Né? Quantas vezes eu já ouvi falar que a oração da madrugada é a oração que Deus mais ouve, porque quando todos estão dormindo, então aqueles que estão orando de madrugada, eles vão ter suas orações atendidas de forma mais rápida. Né? Quantas vezes eu já ouvi falar sobre isso? Né? Mas o fato é que a oração, querida, ela não tem um horário específico. Você pode orar em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada. Mas fato é que o livro de Atos ele menciona muitas coisas acerca da oração. E a gente vai ver muitas referências sobre isso. Então o livro de Atos é considerado, né, o livro da oração. Se isso fosse uma pergunta para a prova, né, dessa matéria, então você fique esperto, fique atento a isso. O livro de Atos é considerado o livro da oração. E diante disso, vamos ver alguns textos, né, referentes ao próprio livro de Atos dos Apóstolos, né, acerca da oração. O primeiro deles que nós vamos ver aí é o texto de Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. Né? Ali nós vamos ver uma oração, né, que a igreja fez, né, e na mesma hora eles receberam a resposta. Olha aí, na mesma hora eles receberam a resposta. Então vamos ver o texto? Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. E o texto lá diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha aqui nesse pedaço desse trecho aqui, olha o que eles começam a orar. Eles começam a orar o quê? Exaltando.
Eles começam a orar como? Magnificando a Deus, mostrando a Ele, né, o reconhecimento do seu poder, o reconhecimento da sua autoridade. Então, sempre que você orar, comece a magnificar o Senhor, comece a exaltar a Ele, comece, né, a demonstrar que você crê e reconhece o quanto o Senhor, Deus, Ele é poderoso. Não é? E eles começam aí magnificando o Senhor, exaltando Ele. E aí eles continuam, eles começam agora a falar de uma situação. Olha a situação agora, Senhor, o que está acontecendo. Né? Atenta para o que está acontecendo nesse momento. E aí eles começam a exaltar a Deus, começam a declarar a palavra de exaltação ao Senhor, magnificar a Ele, depois eles começam a apresentar a situação. E logo em seguida, você vai ver, a gente vai falar sobre ele no texto, logo em seguida eles vão fazer o quê? Agora eles vão apresentar a situação, mas eles mesmos vão mostrar a resposta a Deus. O que Deus precisa fazer para que as coisas venham começar, né, a se movimentar, a ser sacudido. Né? Olha que coisa interessante. Eles começaram a falar sobre isso. Continuando aí. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste por meio do intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, que fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito para determinar. Olha aí, todos esses aí agora estão, né, se levantando contra o teu ungido, estão mostrando agora a situação, o problema, o que está acontecendo. E aí eles vêm e colocam agora a solução para o que Deus ia fazer. Ele diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E olha aí o que acontece. Tendo eles orado, então, ou seja, tudo isso que nós vimos aí é o quê? Uma oração, né? Olha lá, é tanto que o texto lá começa, né, falando, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz. Eles levantaram a voz. Como que eles levantaram a voz? Todos, porque orando, começaram a orar em voz alta. Eles levantaram a voz, começaram a orar em voz alta. Não foi em silêncio aqui. Então, a gente vai ver até desmistificar alguma coisa em relação a essa questão da oração em silêncio. Mas olha que coisa interessante isso. Eles levantaram a voz. Como? Orando em voz alta. E aí, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, olha que coisa interessante esse texto. Isso aqui é um aprendizado muito profundo. Se você pegar esse texto, começar a orar, ler, ler novamente, você vai ver que Deus ele vai tratar dentro de você, trazer pérolas preciosas concernentes à questão da oração aqui nesse texto. Esse é um texto bacana para que a gente venha ruminar ele constantemente. Amém? Outros textos que nós vamos ver aí, referente ao livro de Atos também, no decorrer da matéria a gente vai falar mais sobre isso, mas tem outros textos que nós vamos abordar aí que também falam acerca da oração em si. Então, Atos capítulo 3, versículo 1, Atos capítulo 3, versículo 1, quando a gente vê aquele texto, quando o coxo, aquele homem que estava com a paralisia infantil desde a sua infância, homem coxo, que foram curados por Pedro e João. Olha que o texto começa falando o quê? Que Atos capítulo 3, versículo 1, o texto lá fala: e Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Qual que era o propósito deles? Eles estavam indo para a oração. E no percurso do propósito que eles tinham de ir para a oração, eles encontraram aquele coxo ali pedindo aquela esmola. E aí, naquele momento, Pedro toma a iniciativa de chamar a atenção para si em relação àquele homem, e diz: olha, eu não tenho ouro que tenho prata, mas que eu tenho te dou, em nome de Jesus.
o Nazareno levanta-te e anda. Então houve um milagre, houve uma cura, mas qual que era o foco? Eles não estavam ali para querer curar, para querer, né, fazer as coisas. Não, as coisas não funcionam dessa forma. O foco deles era se comprometer, o quê? Entregar a vida a Deus, entregar suas vidas em oração, em consagração ao Senhor, né? E no percurso do caminho, Deus usou eles para que operassem milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Muitas pessoas acabam, né, começando no ministério com um propósito errado. As pessoas querem começar a curar, né? Começar a operar milagre, e não é assim que começa. Né? Nós começamos primeiramente o quê? Com oração, com busca, né? Gastar tempo na presença de Deus. Né? E no percurso desse caminho de vida com Deus, que Deus ele vai, pelas suas mãos, abençoar outras vidas, né? Curar pessoas. É assim que as coisas funcionam. Eles tinham um propósito. Pedro e João tinham um propósito. Eles estavam indo para a oração, né? E no percurso Deus usou para que eles pudessem operar um milagre. Atos capítulo 6, versículo 3, 4 e 6. Atos capítulo 6, versículos 3, 4 e 6. O texto lá fala o seguinte: Mas, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Apresentaram-nos perante os apóstolos, né, e a estes, e orando, lhes impuseram as mãos. Então, olha que coisa interessante aqui. Né? Aqui eles estavam separando, nesse texto fala sobre a instituição dos primeiros diáconos, e os apóstolos falam o quê? Vocês vão separar homens, né, com essas características, né, para que venham servir, estar a serviço do Senhor, enquanto nós vamos nos consagrar o quê? A oração ao ministério da palavra. Então, a consagração ao ministério da oração é algo, né, necessário na vida de todo aquele que quer exercer o ministério. Eu preciso me consagrar à oração. O que é me consagrar à oração? Consagração tem a ver com separação, é a mesma coisa com santificação. Então tem que separar um tempo a oração. A oração era necessária. Então esse texto fala aqui que os líderes, aqueles que estavam ali para o ministério, estavam se consagrando, se separando para a oração, para que, eles pudessem, se preparar, se fortalecer para exercer o ministério da palavra de Deus. Isso é fato. A oração ela tem que fazer parte da vida do cristão. Outro texto também que nós temos aí em Atos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Atos capítulo 8, versículo 15 ao 17. O texto lá fala o seguinte: os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Então, ou seja, para se receber o Espírito Santo é preciso também de que? De oração. A oração, ela é fundamental para tudo. Se eu quero receber uma cura, se eu quero receber libertação, se eu quero receber o Espírito Santo, se eu quero, me entregar a Cristo, eu preciso passar pelo processo de oração. A oração é necessária, é fundamental na vida de todo cristão. Não pense você, de ser um cristão sem orar, porque não vai funcionar, isso não vai dar certo. Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 23 e 24. Atos capítulo 8, versículo 23 e 24, também temos outra situação ali, daquele homem que queria, pagar para receber o Espírito Santo, usar o dinheiro para tentar corromper os homens de Deus. E aí esse texto aqui é algo interessante, que ele diz assim, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disser sobrevenha, sobre mim. Então, ou seja, quando eles viram que aquele homem queria comprar o dom do Espírito Santo, eles sentenciaram Simão ficou com medo daquilo, e aí eles rogai aqui é a mesma coisa que pedi ao Senhor, rogai ao Senhor, peça ao Senhor por mim, para que nada que vocês falaram aí agora venha acontecer. Então a oração, nós oramos por nós mesmos, mas também podemos orar por outras pessoas, isso é fato. Outro texto que nós vamos ver aí também é Atos capítulo 9, versículo 11. Atos capítulo 9, versículo 11.
O texto lá, quando o Senhor ele está falando, tratando com Ananias para ir até onde Saulo de Tarso estava, para impor as mãos sobre ele. Então olha lá o texto, Atos 9:11, diz assim: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quantas situações nós já vivenciamos em relação à questão da oração. Eu lembro de certa vez quando eu estava na cidade chamada Ribeira de Pombal, e toda quarta-feira o culto que eu era responsável para ministrar a palavra, direcionar o culto, e esse culto era chamado de culto do Espírito Santo. E eu me lembro que eu gostava de toda quarta-feira, na parte da tarde, ir até a igreja, para fazer a limpeza da igreja, para limpar a igreja, preparar a igreja para o culto à noite. E eu me lembro que isso, na época, eu era adolescente, e já tinha uma responsabilidade tamanha. E certa vez eu estava lá limpando, fechava as portas, que é a porta que as portas de correr, de ferro. Eu fechava as portas e ficava lá dentro ouvindo um louvor e limpando a igreja, a casa do Senhor. E naquele dia eu estava adorando ao Senhor, quando estava limpando, estava louvando ao Senhor. E de repente passou um vento por debaixo das gretas da porta onde eu estava limpando, porque era mais ou menos uma greta mais ou menos dessa largura aqui mais ou menos, e essa greta entrou assim, um ventaval entrou por essa gretinha assim, que o cestinho de lixo que estava perto levantou assim, ficou girando no ar assim, parecendo um redemoinho, e aquilo ali na hora eu comecei a me arrepiar todo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que será isso aí? Eu lembro, naquele momento ali eu senti a presença de Deus falando que ia acontecer algo naquele culto. E eu lembro, como se fosse ontem, estava ministrando a palavra de Deus, e tinha um irmãozinho que estava lá no meio do culto lá, e eu comecei a ministrar na vida dele. E quando eu coloquei o dedo na testa dele, eu senti como se fosse um poder sair de dentro de mim, um raio estourando assim, no ponta do meu dedo assim, só vi que o irmãozinho, pá, caiu no chão, debaixo do poder de Deus. Eu lembro isso como se fosse ontem. Então, quando você se dedica à oração, querido, Deus ele faz coisas assim tremendas. Eu vejo que Deus abençoa a vida daquele irmão. Então, assim, irmãos, a oração era necessária. Então, não há como fugir disso. Diante disso, a linguagem do Espírito, a linguagem do Espírito de Deus é a oração. Entenda que nós fomos criados para orar. O seu próprio espírito humano, que é o seu eu verdadeiro, foi criado para orar. Existem duas situações que nós vamos falar aqui, que são dois tempos que existem no universo, e esses dois tempos eles são diferenciados entre si, mas eles que se interligam entre si. Esses tempos são chamados de tempos Cronos e tempo Kairos. O Cronos, querido, é o tempo da humanidade, onde estão os anos, os meses, dias, horas. É o tempo natural do ser humano, esse tempo que está correndo o tempo todo no relógio. Esse é o tempo Cronos. E o Kairos? O Kairos é o tempo de Deus, onde está a eternidade. É ali que Deus vê passado, presente e futuro. É o tempo espiritual de Deus, onde Ele habita, um lugar sobrenatural. Nós chamamos de um tempo fora do tempo. Então, quando nós oramos no Espírito, ou seja, numa língua desconhecida, nós deixamos de estar no tempo do homem, que é o tempo Cronos, para entrar no tempo de Deus, que é o tempo Kairos. E é lá que falamos com Deus em mistérios, em segredos divinos, para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas. Por isso que quantas vezes pessoas que tiveram experiência, até eu mesmo já tive experiência de você estar orando em uma língua desconhecida, uma língua estranha, e o tempo de oração como se você tivesse o sentido de que tivesse orado ali mais ou menos uns 20 minutos, mas quando você foi ver já tinha orado umas 2 horas. Ou então quando você estava orando numa língua desconhecida e você achou que estava orando mais ou menos umas 2 horas e você orou 5 minutos.
Porque o tempo kairos, ele é um tempo fora do tempo, você perde a noção de tempo e espaço, né? Você entra numa dimensão muito mais profunda com Deus, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas fato é que quando você ora na língua desconhecida, você deixa de estar no tempo Cronos, né, e passa a estar no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, né, o texto lá fala algo muito interessante que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha aí, em espírito fala mistérios. Algumas versões falam que segredos divinos. Quando nós oramos na língua desconhecida, estamos falando de segredos divinos, mistérios com Deus. Tem até uma música antiga, né, que a gente ouvia: o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo. Qual que é o segredo? Qual que é a oração que é, né, de mistério, de segredo, né, que nós oramos e que ninguém vai saber, nem mesmo o próprio Satanás, é quando você ora numa língua desconhecida. Então, quando nós oramos no Espírito, nós saímos, né, do Cronos e entramos no tempo Kairos. E lá nós fazemos o que nós chamamos de negócios no Espírito. Deus, né, ele nos dá toda a informação que precisamos para trazer para o Cronos, quando nós oramos na língua desconhecida. Quando oramos no Espírito, né, no Espírito Santo ou em uma língua desconhecida, nós entramos no sobrenatural de Deus, pois a oração em línguas é algo sobrenatural que Deus concedeu aos seus filhos para que pudéssemos nos comunicar diretamente com Ele, em mistérios, em segredos. É tanto que lá em 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 14 e 15, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15, o texto lá fala o seguinte: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. Aí a pergunta, o dilema: o que farei, pois? Aí ele diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, eu não posso anular a oração em línguas. Por quê? Porque o meu espírito ora de fato. Eu oro o que precisa ser orado. E isso é tão interessante que condiz com o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. A palavra aqui, né, que intercede, né, por nós, a palavra aqui no original é como se ele intercedesse juntamente conosco. Por quê? Porque ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa também. Mas o fato que o texto fala que nós não sabemos orar como convém, porque a mente humana é muito limitada sobre o que orar, sobre como orar. Mas o Espírito Santo nos ajuda quando você ora numa língua desconhecida, porque esse texto ele fala de uma língua desconhecida. Vamos lá. E o texto continua falando, né? Mas o Espírito intercede juntamente por nós. Intercede por nós. Sobremaneira. Aí ele fala com gemidos inexprimíveis. A palavra aqui, né, para esse texto aqui é Sulam Tilam Banetai, que significa, né, oração de forma, né, articulada. Então, ou seja, você ora numa língua que você não consegue de forma articulada orar. O que é uma forma articulada? Eu falando português, falando inglês, falando espanhol. Então, esses gemidos inexprimíveis aqui são sons que não podem ser, né, ditos de forma articulada, né, como se fossem mesmo, né, gemidos, como se fossem mesmo, né, gritos, dando a entender que esse texto aqui está associado aqui a uma oração na língua desconhecida. Por quê? Porque a mente ela não vai compreender, ela não entende. Tanto que eu não sei se você já esteve perto, ou até mesmo já passou por essa experiência, até mesmo você mesmo ora na língua desconhecida. Quando você ora na língua desconhecida, você entende o que você está falando. Por quê? É o único momento que a sua mente ela não está conectada à sua língua, porque a oração ela não vem daqui, a oração ela vem de dentro. Então ele fala de gemidos inexprimíveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse versículo mais à frente.
E o texto lá continua falando sobre isso. E diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente, né, do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo tem uma função, né, de nos ajudar em oração. Como? Nos dando as línguas necessárias para que possamos falar e orar e fazer os negócios do Espírito que precisam ser feitos. Né? Para podermos entrar, né, sair da dimensão do Cronos e entrar na dimensão do Kairos. No texto grego de Romanos, né, capítulo 8, versículo 26, né, como a gente fala dessa tradução literal, né, o texto lá fala sobre isso. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser exprimidos em linguagem articulada, ou seja, a linguagem articulada é o nosso modo, né, regular de falar. Falar em línguas estranhas não é o nosso modo regular de falar. Logo, esse versículo inclui falar e orar em uma outra língua, uma língua desconhecida. Nem sempre, querido, nós compreendemos tudo a respeito daquilo que estamos pedindo em oração, né? Mas o Espírito Santo sim. Né? Quando pedimos que o Espírito, permitimos que nem sempre compreendemos, né, tudo a respeito daquilo que pedimos em oração. Mas o Espírito Santo sim. Quando permitimos que o Espírito Santo ore através de nós e conosco, né, para nos ajudar em nossa vida de oração, teremos respostas assombrosas, né, às nossas orações. Entenda que quando oramos no Espírito, ou seja, numa língua desconhecida, né, nosso Espírito ele não fica restrito às limitações humanas, às limitações da nossa mente. Quando oramos, né, em línguas, trata-se do nosso espírito humano orando por meio do Espírito Santo que habita em nós. Se você acompanhar, você vai ver que até na apostila tem um gráfico mostrando isso, né, dos dois tempos, o tempo feroz, o tempo do homem, o tempo da terra, um tempo fora do tempo. Por quê? Porque a dimensão, né, é totalmente diferente quando você ora na língua desconhecida. Eu tenho até uma frase que eu coloquei na apostila, eu achei muito interessante, eu posso até recitar, que diz, se você não pode ser cobaia dos seus próprios ensinamentos, então você não poderá ensinar a outras pessoas. Não seja cobaia dos seus próprios ensinamentos. Treine, exercite, pratique, porque isso é algo sobrenatural. Eu já tive muita experiência em relação a isso. É de suma importância a oração no Espírito, é de suma importância a oração na língua desconhecida. Por isso temos que, nos dedicar a orar mais em línguas, temos que sair do carnal, ou seja, dessa dimensão da carne, do mundo físico, do natural, e entrar no mundo espiritual, que nós chamamos de Kairos. É lá que fazemos negócio no Espírito, é lá que falamos segredos, mistérios com Deus, é lá que Deus me dá toda a informação que eu preciso, para trazer esse mundo físico, para que eu traga o Cronos, para que eu traga o tempo do homem. Então, essa, é a realidade que precisamos viver. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o que nós devemos orar. Sobre o que você deve orar. Então nós vamos ver alguns motivos de oração. E o primeiro motivo de oração que nós vamos ver aí, sobre o que devemos orar, é orar pelos que nos perseguem. O primeiro motivo de oração é orar por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48 diz: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas no versículo 44 diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue. Isso deve ser uma prática de todo cristão. Orar e bendizer aquelas pessoas que tentam nos impedir de crescer no chamado de Deus para as nossas vidas.
né? Quando oramos pelas pessoas que nos perseguem, né? O poder de Deus é liberado ao nosso favor. Então ore, né? Aprenda a orar pelas pessoas que te perseguem, que nos perseguem. Né? Marcos, Evangelho de Marcos, né? Capítulo 11, versículo 23 ao 26, ele fala sobre isso, sobre a questão do imperativo do perdão. Né? Ele diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então o perdão, querido, ele é crucial, ele é necessário na nossa vida. Sem o perdão, não há como, né, você alcançar de Deus alguma coisa por meio da oração. Então precisa aprender a orar para aquele que nos persegue, para aquele que nos fazem mal. Né? É um dos primeiros motivos, né, sobre o que devemos orar. 1 João capítulo 3, versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 15. Né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha aí. Então a importância do amor, a importância de perdoar. João capítulo 3, versículo 34. João capítulo 3, versículo 34, Jesus aqui ensinando acerca do novo, né, mandamento. Né? O que é o novo? O novo é aquilo que fica no lugar do velho. Então Jesus substituiu os 10 mandamentos da lei por esse único mandamento, né, na lei do amor, né, que se cumpre toda a lei. Então o texto ele diz lá, João 3, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E esse texto é o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 10, que ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ou seja, eu preciso confessar, né, esse amor que habita em nós, porque esse amor ele foi derramado no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Comece a confessar isso para você, comece a confessar isso diante de Deus. Diga, eu tenho o amor de Deus em mim, eu tenho o amor de Deus em mim. Efésios capítulo 5, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 2 fala de algo muito interessante, fala acerca do andar em amor, que todo cristão ele precisa andar. Né? Ou seja, Deus ele preparou um caminho de amor para que eu pudesse andar, para que você pudesse andar. O texto lá diz assim, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, né, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. John Wesley, certa vez ele diz assim, Deus parece estar limitado para a nossa vida de oração. Deus ele não pode fazer nada por nós sem que o peçamos. Olha que coisa interessante. Então hoje eu vou parar aqui, próximo a gente continua, que Deus, querido, ele abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que você até aqui, em tudo que nós falamos hoje aqui, venha fazer com que você venha refletir acerca da oração. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.